Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Dantas, eu sou médico da atenção primária aqui de Fortaleza e também médico teleconsultor e regulador do NUTEDS aqui na UFC, aqui no Ceará. Hoje no nosso ciclo de web palestras a gente vai estar abordando aqui o tema de possíveis aplicações de telemedicina na atenção primária, né? E a gente vai colocar uma base assim, mais prática, mas lógico, um referencial teórico todo no final, de como, o que a gente pode estar implantando, por quê e como, né? Mas uma visão bem interessante para vocês. Mas a gente vai estar aberto a dúvidas em como a gente pode estar aplicando, em relação à parte prática e a parte regulamentar, a parte que regulamenta tudo isso também, certo? Vamos lá. Começando só com uma definição novamente da telemedicina, né? Quais são as duas definições que existem hoje, né? Eu vou começar com a mais geral, das mais usadas, que é do uso das tecnologias de informação e comunicação na área da saúde, né? Que permite a oferta de serviços, tudo que for ligado aos cuidados da saúde, né? Só que ele foca ainda nos casos que a distância ainda é um fator crítico, então é uma visão um pouco referente à época, né, que foi cunhada em 2006, em que a telemedicina era muito ligada à distância apenas, né, que era focado naquele profissional no áreas afastadas de grandes centros, que precisava de um suporte para o paciente, que não tinha como acessar esses grandes centros, né, essas metrópoles. E a gente também, hoje ainda tem a outra definição também do CFM, também um pouco mais antiga, de 2002, aqui no Brasil, que é do exercício da medicina por meio da utilização de metodologias interativas de comunicação, audiovisual e dados, né, aplicadas apenas com fins de assistência, educação e pesquisa em saúde, né. Essas são as definições mais usadas hoje. A gente teve uma definição esse ano, mas que acabou sendo revogada junto com a regulamentação da telemedicina, que tanto é regular essa prática no país, isso é uma atualização da outra medida em vigor, e tinha uma nova definição que expandia e deixava mais atual isso, né? Mas infelizmente foi revogada pelo Conselho Federal de Medicina, essa resolução, e atualmente eles estão no desenvolvimento de uma nova, mas por enquanto nós não temos nenhuma posição do CFM acerca disso. Mas bem, a telemedicina ela existe no país, né? Ela é praticada já há muito tempo, principalmente pelo programa Telesaúde Brasil Redes, né? Que inclusive é o que a gente trabalha aqui na UFC, com teleconsultorias, né? A gente não pode confundir teleconsultorias com teleconsultas, né? Teleconsultorias são sempre do profissional para o profissional, nunca direto do profissional para o paciente, né? Então, o que é que acontece hoje, né? Muitos serviços pelo país já têm um serviço de prontuário eletrônico, né? Muito serviço de saúde, a nível hospitalar, a nível de atenção primária. Mas o paciente em si, ele continua perdido no meio disso tudo, né? O que é que acontece hoje? A gente tem, no caso de Fortaleza, para a gente citar, quase todos os hospitais do SUS e os hospitais particulares têm um serviço de prontuário eletrônico, né? Que entra já como ação de telemedicina muito pequena, né? Pelo menos usar o prontuário eletrônico já é um começo. Só que eles não têm um recurso chamado interoperabilidade, ou se eles têm, não é aplicado de fato, né? Então, um profissional que trabalha lá na entrada, na porta de entrada, né, que é na atenção primária, quando encaminha um paciente para atenção especializada ou para fazer algum exame, ele não sabe o que acontece, né? Então, basicamente, o que houve foi uma troca do papel físico para o papel digital, né? Você registra todos os dados do paciente, atendimento, resultado de exame, mas quando você encaminha, você não sabe o que acontece na outra ponta. Raros os casos são aqueles que ou a empresa usa o mesmo software ou eles conversam, mas não é um caso na maioria das cidades do Brasil, né? Incluindo grandes centros como São Paulo. São raros os casos, né? Às vezes dentro do mesmo centro hospitalar, os profissionais não têm acesso a esses dados dos pacientes, né? E eu não estou falando só entre os profissionais, não. Que a gente tem os níveis de acesso de cada profissional, do médico, da enfermeira, da nutricionista, do assistente social, do agente de saúde. Cada um deles tem o seu nível de acesso, conforme cada legislação de profissão, né? Mas estou falando também entre os profissionais, médicos para médicos, né? O que acontece hoje, a gente da atenção primária,
porque eu me incluo nessa área, já que eu sou médico da atenção primária, a gente caminha, o paciente vai com papel, tem que fazer a marcação. Se ele perder esse papel, ele tem que voltar para a gente refazer esse papel, porque depende de tudo que ele tem na mão. Então, se chover, perdeu o encaminhamento, perdeu a receita, perdeu a solicitação de exame, tem que voltar para o médico, geralmente o mesmo profissional, para ele ressolicitar ou então imprimir a segunda via, né? E ele vai marca para o profissional, vai para lá. Caso ele utilize um prontuário eletrônico, é feito o registro e tudo, e volta para o médico. Caso o paciente não volte ou ele seja bem desorientado, o médico da atenção primária que encaminhou não vai saber o que foi que aconteceu. Isso é a realidade no país hoje, né? Com toda a infraestrutura, todo o recurso que a gente tem nessa área, né? Ainda existem esses problemas, né? Que ocorrem por dois motivos. Falta de vontade política ou falta de vontade de gerência mesmo dos locais, né? Ou falta de recursos, que é a menor parte disso, né? Mas já a gente vai ver como é que a gente combate isso, né? Por que a gente quer utilizar a telemedicina na atenção básica, né? O principal motivo seria acabar com esses problemas, né, que a gente tem no SUS. Na saúde suplementar também, mas focando mais no SUS. Hoje a gente tem uma média de perda de consultas, né, de falta de consulta de paciente, falta de exame, falta de vacinas absurda, né? Tão difícil marcar uma consulta no SUS, mesmo assim os pacientes acabam perdendo. Perde exame, perde a data, esquece, depois vai remarcar para 2, 3 meses para frente. Isso ocorre muito devido ao problema organizacional e problema de falta de recurso, né? Mas isso dá para ser manejado com telemedicina, você fazer uma organização total. Tem muito paciente que às vezes atendido em 2, 3 hospitais, vai na UPA, vai no posto, vai no médico que acompanha ele no plano de saúde, depois vai no hospital que ele é acompanhado pelo especialista. Geralmente, todos os locais ele faz o mesmo exame, às vezes quando precisa. Vai na emergência, faz um hemograma. Vai no médico especialista, fez um hemograma no dia anterior, aí faz de novo porque não teve acesso, ou então porque o paciente não levou o exame. Então, isso gera um desperdício de recursos humanos e recurso financeiro imenso, né? Que é um dos maiores problemas. Quais seriam os benefícios da gente aplicar? Primeiro, a gente vai explicar como que isso vai melhorar, né? Por que está utilizando, para depois a gente entender como que a gente vai aplicar isso, né? O primeiro que eu já estava falando seria acessar o prontuário do paciente com informações de todos os atendimentos, né? Isso é para ser o mínimo, né? Para ser o básico. A gente está no século XXI já, numa época que todo mundo praticamente nesse país tem celular, independente do seu nível socioeconômico, né? O Brasil é um dos líderes de acesso à internet móvel, incluindo o acesso ao Facebook também, né? Então, todo mundo tem recurso à internet. Então, por que na área da saúde, já que a gente tem condições, tem conectividade, isso já existe, por que a gente não tem isso que é o básico, né? Para você não fazer redundância de atendimentos, redundância de prescrições, redundância de exames, né? Isso encarece o sistema, né? Um paciente talvez não encareça muito, mas você pensar nos milhões de pessoas que são atendidas pelo SUS, né? Um atendimento 100% gratuito para todos. Então, isso era para ser o básico, né? Interligar com a saúde suplementar seria o ideal, mas a gente poderia também focar só no SUS, né? A gente teria que ter acesso ao quê? A consultas médicas, consultas de enfermagem, com odontólogo, com psicólogo, assistente social, as visitas dos agentes de saúde em casa, extremamente importante, e informações sobre vacinação, né? Muitas pessoas, principalmente gestantes, né, têm vacinas, às vezes dobradas ou desnecessárias, porque perde o cartão, às vezes não tem o cartão, não tem o registro, aí a pessoa vai e vacina de novo, faz um pecado por excesso, né? Será que ela vacinou? Não sei, então acaba vacinando, né? E aqui muitas das pessoas não têm nenhuma consulta médica antes de uma vacinação, né? Às vezes chegam à infância, à adolescência sem ter uma vacina, sem ter uma consulta antes de vacinar, e às vezes não sabe que precisa, às vezes não sabe que tinha que fazer uma consulta antes, né, pelo menos. Mas cada um desses profissionais, como eu falei, tinha que ter um acesso ao nível máximo de informações do paciente, né? Uma consulta com um psicólogo talvez não tivesse que ter tanta informação disponível para o odontólogo ou para o agente de saúde. Isso tem que ser regulado, né? Mas isso tem cada legislação específica para cada uma dessas profissões, né? Isso tem que ser o básico, né? Para a gente minimizar esses problemas, né? Junto com isso, a gente tem que deixar claro que não precisa ser um prontuário só, uma folha digital que todo mundo escreve, né? Caso seja no mesmo serviço, né, na mesma clínica, isso pode ser feito, né?
usando o mesmo programa, os mesmos dados, mas existe um recurso que eu comentei chamado interoperabilidade, né? Que você pega cada um desses programas, né, de vários hospitais diferentes, eles têm a liberdade para usar o que eles quiserem, desde que seja autorizado no país, né? Mas que eles têm que conversar entre si. Se eu estivesse atendendo um paciente que tem câncer de mama, uma paciente que foi acompanhada num centro de oncologia do SUS, vamos supor, e eu queira saber o que foi que aconteceu, porque ela não está sabendo, não sabe como é que foi o estadiamento, o médico dela já saiu. Para você pegar a cópia do prontuário, é uma burocracia que demora meses, né? Eu tenho que saber se ela tem que fazer alguma coisa agora. A gente poderia, isso já tem previsto na legislação, que a gente vai falar no final, que você pode acessar isso, né? Teoricamente você pode. Você não precisa usar o mesmo programa, agora eles têm que conversar entre si, né? E um dos mecanismos para unir todos esses dados, né, é o número do SUS do paciente, que todo brasileiro tem. Você sendo atendido no SUS ou não, você tem isso. Hoje, praticamente todos os cartões de plano de saúde de quem tem, se você for dar uma olhadinha atrás, tem o número do SUS do paciente, né? Porque todo mundo tem, mesmo que você nunca tenha sido atendido, nunca tenha tomado vacina pelo SUS ou algum problema desse, né? Mas existe esse número para todo mundo. Caso não saiba, também dá para olhar online, né, no site do Ministério da Saúde, tem uma página específica para isso. E esse número, né, junto com o nome do paciente, seria unificador dessas informações. Seria se você tivesse vários locais que você consegue conversar com base desse número. Então, você não vai acessar o programa inteiro de prontuário eletrônico de um hospital, mas os dados daquele paciente, o paciente autorizando, você poderia acessar, né, caso seja necessário. Isso faz uma diferença enorme. Às vezes tem pacientes que voltam, muitos pacientes com saúde mental, que são atendidos no CAPS, que você não sabe o que é que está acontecendo, se ele está só renovando a medicação, se ele realmente tem que usar aquela medicação, se ele está progredindo ou não. Às vezes chega na demanda espontânea ou na emergência, você não sabe se ele está tomando remédio, você não sabe se ele já renovou, se ele está usando um receituário controlado, como benzodiazepínicos, né? Então você não sabe se você faz aquela medicação, se você prescreve, se ele já tomou. Isso é um problema grave, né? Que você fazendo um prontuário único não, um prontuário que você conseguisse acessar todas essas informações de vários locais seria ideal, né? E isso existe, tem como ser feito, só falta ser implementado. Mas tecnologias existem há vários anos, né? Incluindo aqui os prontuários do país, né? Bom, uma das segundas benefícios, né, principais para a gente fazer, seria garantir a marcação de consultas e exames, né, conforme os protocolos. A gente na atenção primária tem muito problema de cobrança, né? A gente é cobrado para ter as consultas mínimas de puericultura, saúde da criança, pré-natal, saúde mental, doenças crônicas, né? Tem o hiperdia, pacientes com diabetes, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, tudo isso tem que ser encaixado na agenda de cada profissional. Nós médicos temos que pegar uma agenda super complicada, sim, ver pacientes com isso, mais a demanda espontânea, né? E hoje eu tenho a sorte de fazer isso no prontuário eletrônico, que não é tão interligado assim, mas que tem algumas interligações com outros serviços da cidade. Mas tem localidades, né, mesmo no sul e no sudeste do país, que ainda atendem no papel. Então imagina você fazer isso, né, todos esses programas no paciente na mão, com o prontuário sendo escrito, você tem que desvendar às vezes a letra do profissional. Se vier na demanda espontânea, às vezes o prontuário não vai estar lá, então você fica meio que sem poder dar conta de tudo isso, né? Você fica fazendo mais do mesmo, você fica, às vezes, sem poder fazer o máximo que você poderia estar fazendo por aquele paciente, né? Garantir a marcação de consulta e exame é um mínimo, né? O Ministério da Saúde exige, né? As secretarias de saúde do estado e dos municípios também exigem um mínimo, né, de atendimento para esses pacientes nesses programas, né? Mas falta uma organização. O profissional não pode fazer milagre, né? Você não vai colocar centenas de milhares de profissionais para fazer isso de maneira desorganizada. Não dá, não funciona, né? Isso é gasto ineficiente, isso é gasto ruim de recurso, né? Recurso humano e recurso financeiro. Dá para fazer isso com telemedicina. Um simples sistema para organizar isso, né? Para alertar quando o paciente tem que retornar, que o paciente não está voltando, que não fez exame, ajuda muito, né? Paciente gestante que tem que voltar praticamente todos os meses, depois volta quinzenalmente, depois volta semanalmente, tem que estar fazendo ferro, ácido fólico, fazendo exame, muita coisa que já é protocolada, né? Isso dá para ser otimizado por telemedicina, né? Por programas não muito complexos, que já existem, né? Ferramentas nacionais para a gente fazer isso, né?
muitas delas já em mãos do Ministério da Saúde, né? Isso só precisa ser aplicado e direito, né? Ter uma conversa entre as cidades, entre o serviço de saúde da cidade, né? E eu não incluí nenhum serviço de saúde suplementar, por ter alguns problemas a mais de conversar com o SUS, mas dentro do próprio SUS, os hospitais do Estado, com as redes do Estado, às vezes não conversam entre si, né? Quando eles usam um programa de prontuário eletrônico, às vezes, mesmo sendo o mesmo programa, ele fica restrito ao servidor do hospital e não conversa com mais ninguém, né? O que conversa, às vezes, é com a central de regulação, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, como é a confusão do paciente para poder marcar um exame ou uma consulta fora da sua unidade, onde ele está sendo atendido, né? A gente vai ver o que poderia ser evitado utilizando alguns recursos de telemedicina, né? Os demais benefícios seriam a gente evitar a entrega indevida de medicamentos, né? Como eu já falei, às vezes o paciente vai na demanda espontânea, na emergência, pegar a medicação porque ele perdeu um papel. Você deixar de receber medicação porque perdeu um pedaço de papel que tinha a sua receita, né? É um absurdo, né? Muitas vezes eles recebem nos serviços, pega o papel, recebe o carimbo que já entregou, vai ao médico, diz que perdeu o papel, pega o papel de novo, sem esse carimbo que já recebeu, vai em outra farmácia, e recebe de novo, né? Pega muitas medicações sem necessidade, né? Faz exames também, às vezes, que já foram realizados, mas que não aparecem no sistema, ou porque não foi registrado, algum problema, às vezes errou um nome, né? Às vezes tem alguma palavra no nome, como da Silva ou da Graça, que a pessoa substituiu da, ou então tira, ou pega o sobrenome que tem o C cedilha, coloca um C. Às vezes o sistema não aceita um caractere especial e coloca isso, e fica dobrado, né? Tem pacientes nossos que a gente pede os exames e, rapaz, a gente pediu, por que você não fez? Não, eu fiz. A gente vai checar, tá lá. 3, 4 exames que a gente faz anuais para paciente hipertenso, que foram pedidos por vários profissionais e feitos em diversos locais do SUS, né? Que a gente consegue, quando consegue checar, né? Porque se o paciente faz no hospital, que não seja da mesma rede, se for da rede ou do estado, a gente está dentro da prefeitura, não conversa, né? Isso eu não estou falando só daqui, estou falando do Brasil inteiro, né? Raros são os locais que tem essa conversa, né? E essa conversa que eu digo entre as máquinas, né? E isso é fácil de ser feito, né? Agora a gente precisa de algumas coisinhas também, não é só a gente apertar alguns botões, não. Quais são as dificuldades que a gente encontra atualmente? E as dificuldades que a gente encontra são há muitos sistemas diferentes, né? Um que a gente usa aqui, um prontuário eletrônico, que é excelente, né? Que a gente usa pelo PIUBS na Prefeitura de Fortaleza, tem a Central de Regulação, tem a imagem aqui do nosso núcleo de telesaúde, né? Que faz um trabalho excelente, mas a gente encontra muito problema de burocracia, muitos caminhos sem volta, muitos caminhos que não levam a lugar nenhum para a gente, às vezes, chegar no ponto que era para ter resolvido no primeiro atendimento, né? Coloca caminhos, né? Que a gente não consegue achar saída muito fácil e desnecessário. O Ministério da Saúde coloca que o paciente deveria resolver todos os seus problemas, né, marcação, encaminhamento, exame, num local só. Teoricamente deveria ser o posto de saúde, né, a unidade de atenção primária, mas a gente sabe que não é a realidade. Filas enormes, lidar com muita burocracia, as pessoas que trabalham na administração, né, direto nessa marcação de consultas e exames, né, tem muito trabalho, porque elas têm muitos pacientes, têm pouca vaga, tem que lidar com aquilo ali, tem acesso ao nível de informação que não é para ter acesso, né? Quer saber por que você está marcando essa consulta? Esse exame é para quê? Tem acesso a essas informações nesse papel. Muitas vezes elas não têm um nível de sigilo adequado, né? Então isso já gera um compromisso com a segurança do paciente, a segurança das informações, né? Que é um problema, só que isso existe, Brasil afora, né? Não chego nem a nível falar de médico conversando com outro médico ou para outros profissionais, né? Para tentar agilizar consultas, né, ligando por telefone, que isso existe para tentar agilizar um paciente que precisa, que está esperando há vários meses, né? Às vezes o paciente está na fila de aguardando uma consulta, né? Passa de um tempo, expira, ele não sabe, ninguém avisa para ele, porque ninguém tem acesso, volta para a gente e escuta. Doutor, não consegui marcar minha consulta, estou esperando, está na fila. Aí está na fila há quanto tempo? Desde 2017. Aí você vai ver, quando você consegue checar, né, por conta própria, o paciente já expirou há muito tempo, estava esperando, quando tem médico regulador, ele coloca às vezes,
está faltando alguma coisa para marcar, faltando esse exame. Se o médico da ponta que solicitou não vê isso, né, ele nunca vai solicitar isso que ele não estava sabendo, né? E fica esse problema, sabe, que é uma bola de neve que vai aumentando, todo mundo sabe, acha que o problema é falta de médico e fica por isso mesmo, sabe? Muito pouco divulgado, muito pouco discutido, né, entre os profissionais. Acho que isso, né, é um bicho de 7 cabeças, né? E a falta de profissional especializado no nosso país é enorme em saúde digital, né? A gente tem poucos cursos no país de especialização, né? Incluindo o curso da Unifesp, né? Abriu outro agora em Salvador, vai abrir agora em Recife, se eu não me engano. Mas, assim, são poucos que tem, né? A gente precisa de mão de obra para isso, para trabalhar, para fornecer essas soluções, né? Ninguém é obrigado a saber dessas coisas, desses caminhos para resolver o problema da telemedicina, não. Agora, existem os profissionais que são capacitados para isso, mas quem é capacitado para aplicar no governo é quem conhece desse assunto, né? Apesar de ninguém ser obrigado a saber, alguém sabe e alguém tem que aplicar, porque já existem políticas e regulamentação sobre isso, né? A gente não pode deixar agora gastar os poucos recursos que já chegam suados para o SUS, fazendo coisa que não vai adiantar muita coisa, né? Você coloca médico para atender, enfermeiro, vai fazer as atividades e não tem resposta daquilo, né? Você encaminha um paciente para o especialista e ele não volta. Às vezes, quando ele volta, não sabe o que foi que aconteceu. Você foi tratado? Ó, doutor, fiz uma cirurgia, mas não sei o que foi. Certo, cadê o seu relatório de alta? Ah, eu também não sei, eu peguei, molhou, não sei o que foi. Aí você fica fazendo o quê? E aí? O paciente foi curado? Como é que eu vou ligar data com esse paciente? Ele vai ter que voltar para mim? Como é o segmento? Às vezes eles vêm da atenção especializadas de alta, né, de algum problema, e vem assim, acompanhar no posto. Aí, mas acompanhar o quê? Você estava usando o quê? O paciente, não sei, eu estou usando aquele remedinho vermelho com azul. Aí você fica, tá, você trouxe a receita? Não, o médico disse que você ia passar para mim. Certo, você estava tratando o quê? Não, estava tratando uns problemas no joelho aí, artrose, artrite, reumatismo, não sei nem o que foi, não. Aí você fica sem saber o que fazer, né? Essa é a realidade, por cima, né, do que acontece na atenção primária. Eu trabalho na capital, né, do Ceará, sendo que tem muitos recursos, que está muito bacana, a atenção primária aqui está bem legal, tem muito a melhorar ainda, mas está funcionando melhor do que era antes, né? Agora, quem está no interior que não tem acesso a quase nada disso, né? Como é que fica esse paciente? Esse é um paciente que vai piorando e vai dar recurso, vai consumir recursos no SUS lá para frente, quando for entrar numa emergência, quando for precisar de uma cirurgia, porque não resolveu o problema lá atrás, né? São essas dificuldades, em resumo, que a gente tem, né? A gente já mostrou os benefícios que tem, mostramos as dificuldades, e a gente vai falar um pouco agora o que a gente faz, né? De telemedicina, que é aplicado muito hoje de forma bacana pelo SUS, pelas redes de telesaúde, são as teleconsultorias, né? Que a gente tem um exemplo aqui do Nutedes, o que a gente faz? A gente faz as teleconsultorias assíncronas, né? Que são por meio de texto, né? A gente tem uma plataforma toda segura, servidores aqui próprios na UFC, dentro de todas as regulamentações, né, inclusive da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente armazena todas as solicitações de pacientes, né, de médicos do estado e de outros estados também, que são generalistas, que estão ou no interior ou nas cidades maiores também, como nas capitais, e são participantes de equipes de saúde da família, né? A gente tem médicos, tem enfermeiros, odontólogos, tem agente de saúde também, tem vários profissionais cadastrados, né, várias categorias. E eles têm um paciente que eles estão na dúvida do que no processo de trabalho, se desejam, se tem que caminhar ou não, se tem que fazer algum exame, o que é que eles fazem, né? Fazem a solicitação pelo sistema, colocam ou o nome ou o número do SUS do paciente, né? Fazem a solicitação e no máximo em 24, 48 horas ele já tem uma resposta, né? A gente tem diversas especialidades, né? Que dão ajuda, né? Muitos conseguem resolver o trabalho, né, esse problema na atenção primária, só precisam de um suporte do especialista. Não é que o especialista esteja resolvendo os problemas via internet, ele não resolve o problema, quem resolve é o médico assistente. Mas às vezes é dificuldade numa dosagem de medicação, qual exame tem que pedir, algo que o médico da saúde da família deveria saber, mas que precisa de um suporte a mais, às vezes uma estratégia terapêutica ou estratégia diagnóstica foi atualizada e a gente não chegou a ser informado ainda, já que o volume de informações é enorme, ninguém tem como saber tudo, então vale o suporte, né? A gente tem um índice de resolutividade muito alto, né? E ajuda muito o paciente no interior.
a não ser encaminhados necessariamente, né? Raros são aqueles, né, que a gente tem realmente que encaminhar, mas é feito assim, ó, o paciente deve fazer tais exames e tem que ser encaminhado para tal local, entre em contato com a Secretaria de Saúde do seu município para fazer esse encaminhamento, mas ele é perfil, paciente moderado, alto risco e deve ser visto, né? A gente dá muito suporte com perguntas educativas também, né? Para esses profissionais. É uma estratégia de telemedicina que ajuda muito, né? Serve como educação permanente. Isso deveria ser expandido para todas as equipes, né? E ele é disponível para todas, só falta a divulgação maior dos programas, mas a gente já é bastante utilizado, né? E dá uma resolutividade muito alta, né? A gente deixa de encaminhar um paciente sem necessidade, que às vezes o médico especialista não sabe por que foi encaminhado, quando sabe, quando vê, né, falar, isso aqui é para ser tratado no posto, isso aqui não tem necessidade de vir para mim. Eu atendo pacientes mais graves, né? O paciente volta, às vezes revoltado porque tem que fazer só uma mudança pequena na medicação, que isso poderia ser resolvido pelo médico da atenção primária, pelo generalista, com esse suporte, né? É um dos exemplos mais práticos que a gente tem e são aplicáveis hoje, né? A gente tem cobertura, praticamente todos os núcleos de telesaúde do país têm cobertura, acredito que 100% do país, né? A área, né? Basta ter uma divulgação maior para o cadastro de médicos de equipe de saúde da família para poderem usufruir desse serviço, né? Existem outros serviços também no país todo via SUS, né? Com telecardiologia, telepneumologia também, com análise de exames, né, incluindo o eletrocardiograma digital, né, que é feito por um aparelho especial, é mandado, ele é laudado, dependendo da brevidade, até com 2 horas, né, de pacientes mais urgentes, para dar um suporte para quem está na ponta do atendimento, né, direto com o paciente. Bem, quem tiver alguma dúvida, pode escrevendo aqui do lado, tá bom? Que a gente vai ou respondendo agora, ou pode responder no final também. Aqui é um dos fluxos de atendimento, né, que a gente eu peguei do CONAS, essa imagem, mostrando como que funciona para o paciente fazer um atendimento eletivo regulado, né. O paciente vai na unidade solicitante, ele faz a consulta, ou então leva o pedido, aí é feito o agendamento, vai para a central de regulação, ele começa aqui. Vocês estão vendo que acho que está aparecendo o ponteiro do mouse. Começa aqui, vai para a unidade solicitante, vai para a regulação, passa um bom tempo aqui, depois da regulação volta para cá, volta para o paciente vai esperar marcar, quando vai marcar, vai para a unidade que faz isso, né? Depois disso ele volta para a regulação, às vezes para fazer alguma pendência, se não tiver nenhuma pendência, acaba. Nesse fluxo aqui, não tem volta para a unidade solicitante, né? Esse é o segundo passo, esse é o quarto, não existe o 8º de volta. Então, ele vai, sobe aqui, volta para cá, volta, vem para cá e aqui para na regulação, fica como finalizado. Então, se o paciente não quiser, ele não volta para cá. Se ele for desorientado, for um paciente idoso que não sabe o que foi fazer e o médico falou para ele que estava tudo bem, ok, ele não volta. E o médico da ponta aqui, da atenção primária, fica sem saber o que fazer, né? Ele fica, rapaz, o paciente foi. Às vezes tem cobrança. Você tem uma gestante que era de alto risco, foi para o acompanhamento obstétrico, né? O que foi que aconteceu com ela? Aí não sei, ela não voltou. Aí se for uma área que não é coberta por agente de saúde, aí que você fica perdido mesmo, porque a gestante, se ela não voltar, se ela estiver satisfeita com o serviço especializado e não voltar para dar uma satisfação, você não sabe, porque não há comunicação. Você não vê comunicação disso aqui. Isso aqui é tudo paciente. O paciente vem com papel para cá, vem com papel para cá, volta com papel, volta para cá, desce, volta aqui de novo, faz um rebuliço danado, né? Como a gente diz aqui no Ceará. E fica com esse pedaço de papel. Se ele perder no meio do caminho, ele volta para o passo 1. Alguns locais está sendo feito digital, mas são poucos os locais que fazem essa comunicação direta, né? Então existe uma burocracia muito grande e é uma perda de tempo danada, né? Muitas vezes o problema não é falta de vaga, o problema é excesso de paciente encaminhados sem necessidade, não tem gente suficiente para regular, ou a pessoa que está na regulação não é da categoria específica, né, para poder julgar o que é as prioridades, julgar o que é que deve ser feito, ou às vezes até para dar uma resposta, né, você encaminha um paciente, olha, a ausculta está estranha, vou encaminhar para o cardiologista, ausculta cardíaca, mandou. Se tivesse um programa de regulação bem bacana, até mesmo podendo ser automatizado, veria, certo? Cardiologista, qual foi o problema?
Está com sopro, uma ausculta alterada, certo? Vai precisar fazer algum exame? O generalista, não sei. Preciso do cardiologista para saber, porque eu não identifiquei. O cardiologista vendo isso pode ter uma conversa direta, né, de forma segura com esse profissional e tirar algumas dúvidas antes de caminhar. Será que realmente tem que caminhar? Como é o tipo de ausculta? Olha, tá com um sopro desse tal tipo. Tá aparecendo uma alteração que precisa fazer um eletro, um eco? Se for, faça. Dependendo do resultado, responda aqui para a gente. O médico já responderia, já veria quando ele consegue marcar o exame, né? Quando ele faz o exame, manda, olha, esse tipo de sopro aqui é normal. Esse paciente aqui tem que ser só acompanhado de tal jeito, conforme esse protocolo da sociedade tal, do Ministério. E evita um paciente aqui na fila, algo que pode ser resolvido facilmente, sabe? De maneira simples, né? Talvez não tão fácil, mas de forma simples e direta, né? E evita tudo isso, né? E o paciente fica no cantinho dele, sem estar correndo de um lado para o outro. Só vai sair de casa para outro local quando for marcado, ou o procedimento ou a consulta, né? Então, isso aqui que a gente quer acabar, essas coisas, né? Não que seja mal, mas porque tem maneiras muito mais eficientes, né? Isso é porque eu nem falo se o paciente for deficiente, né? Se ele tiver algum problema de mobilidade, aí fica complicado. Se for, se ele precisar de acompanhante, não tiver, se for um idoso, 95 anos, precisar ir e for para uma consulta e não tiver, sabe, condições de ir, ou se tiver chovendo no dia, ele não for e ele perder, se ele perder a consulta, ele volta para o ponto inicial e tem que voltar para o médico da atenção primária, para encaminhar de novo, e de novo para a regulação, é cheio de dificuldades, né? Isso aqui no Brasil, falando especificamente de Fortaleza não, falando no Brasil como um todo. Esse aqui eu nem adianta dar um zoom, porque o negócio é tão grande que nem coube no slide, né? Esse é o fluxograma do Ministério da Saúde para envio de dados, né? Isso é como é que os dados vão de um canto para o outro, numa ponta, né? É um fluxograma tão complexo, um negócio tão complicado, dentre os números que nós profissionais de saúde temos que ter, né? Que não dá para memorizar isso aqui, porque isso muda constantemente, né? Não dá nem para ler aqui. Então, o que acontece? Isso aqui, esse tipo de fluxograma é para ser analisado por uma máquina. Inteligência artificial, não digo nem inteligência artificial, um simples programa de if, um computadorzinho pode diferenciar passo a passo. Tem tal coisa? Não tem? Vai passando para cá e para cá. Isso é muita tarefa burocrática, tarefa repetitiva, que a gente não pode estar perdendo tempo, né, e recursos humanos com isso, né? Isso é um gasto totalmente ineficiente, não faz sentido a gente ter gasto de tempo e dinheiro com isso, né? Isso aqui é uma máquina, pode fazer muitas coisas, né? Isso aqui não é fluxograma de diagnóstico nem tratamento, isso aqui é para onde os dados vão, né? Como a pessoa tem que responder coisa por coisa. Isso que a máquina pode dizer. O paciente está com segundo protocolo, fez exame? Não fez, vem para cá. O paciente foi consultado? Não foi, vem para cá. Aí a pessoa tem que digitar, mas isso tudo o computador consegue registrar, né? O computador antigo pode fazer isso, não precisa ser computador de ponta, né? O celular consegue registrar, tem capacidade de processamento para ver isso aqui, né? De milhares de pacientes. Quem vai ter tempo de conseguir avaliar milhões de pacientes com isso aqui, coisa por coisa, né? Para envio de dados, né? Isso é de cada dado, isso aqui não é por consulta, não. Isso aqui é cada coisinha. Isso aqui pode ser registro de cada consulta de tuberculose. Isso aqui é um dado específico, mas é só mostrando um fluxograma que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Que acaba atrasando a vida de todo mundo, do profissional e do paciente, né? O que é que a gente espera aplicando recursos de telemedicina? O que foi que a gente acabou apresentando aqui? Algumas coisinhas possíveis serem aplicadas, né? Teleconsultorias, né? Que a gente já tem aplicação prática hoje, e interoperabilidade dos sistemas, né? Tá passando um pouquinho do horário, né? Da gente, mas estou acabando, pessoal. A gente tem melhora na gestão dos recursos humanos e financeiros, aumenta a qualidade no tratamento, aumenta a resolutividade das consultas, né, para o paciente não ficar voltando dizendo que não conseguiu marcar, não conseguiu fazer, não conseguiu resolver, não conseguiu receber, e diminui essa espera por exames e consultas, sem aumentar os gastos, né, sem aumentar gastos com mais consultas, não é aumentando os recursos, né, os recursos existem, mas dá para a gente melhorar. Precisa aumentar recursos? Precisa. Recursos humanos, recursos financeiros, mas dá para a gente melhorar muito o que já tem, né? William Vitor pergunta agora, se essa rede de acesso aos exames acontece para todas as especialidades, na teleconsultoria, você quer dizer? A teleconsultoria não tem para todas, atualmente no NUTEDS a gente tem várias, né? Os dados dos exames ficam no banco de dados, né? Certo.
O William está perguntando aqui se os dados e exames dele ficam no banco de dados para acesso de outros especialistas, caso seja necessário adotar uma conduta terapêutica, né? Na teleconsultoria aqui do Nutedes, a gente faz, só que nível de cada especialidade, né? Os médicos podem acessar dos outros, né? Desde que tenham um encaminhamento para outro. Se você faz uma consulta, um solicitante pede, olha, tem um paciente que está com um nódulo no pescoço, não sei se eu encaminho para cirurgia de cabeça e pescoço, para endocrinologia ou para clínico. O que eu faço? Vem para a gente da regulação, eu analiso, a gente faz tudo isso e caminha para a especialidade específica, né? Caso seja preciso caminhar para outra, o solicitante já coloca no sistema e a gente faz essa mudança, né? Dá para ser automatizada também, mas pode sim. Agora, na teleconsultoria, atualmente, os dados, né, depende do solicitante que ele coloca. A gente não tem interligação com os exames e com o prontuário do SUS, por problema de lá. Aqui a gente conseguiria integrar, mas devido a cada município, né, teria que fazer essa autorização para a integração do prontuário com a gente. Mas isso existe, né? Agora, muitos deles ainda atendem no papel, né? Não tem nem isso. Os exames ainda são digitados, né? Mas daria sim para fazer isso. Usando o prontuário eletrônico validado no país, dá para fazer. Quase todos eles têm interoperabilidade, né? O que seria o ideal? Você vai no posto, perto da sua casa, faz a vacina registrada no sistema. Então, todo mundo que for lhe atender vai saber que você já tomou essa vacina, desde que você permita que isso saiba, né? Você tem que fazer essa permissão também para não ter essa divulgação desnecessária. Você vai marcar uma consulta com o médico no posto, é avaliado, quando ele vai conseguir acessar o seu prontuário de lá, né? Se você falar que é atendido de outro local, poderia fazer a solicitação pelo próprio sistema, né? De lá, e eles autorizariam. Aí usaria algum dado do paciente, ou o cartão do SUS, ou que ele está consentindo, e conseguiria ter esse acesso, né? Mas cada um fica no banco de dados de cada hospital responsável, né? Se é fisicamente no hospital ou não, depende de cada hospital. Tem regulamentação que gerencia isso aí, né? Que eu vou já dar os dados para vocês no final, para vocês poderem checar como que isso acontece, né? Mas poderia sim, viu, William? Perfeito, tem o meu contato no final, já a gente vai. Eu vou respondendo aqui no momento, né? Que a gente aproveita e já discute isso, né? Para não ficar só no final. Esses são os resultados esperados, que a gente pode fazer isso, né? De duas formas, então. Teleconsultorias e interoperabilidade entre os sistemas, né? Fazendo essa interoperabilidade, você resolve praticamente tudo isso aqui. Se não resolver 100%, se alivia muito, né? Tira um peso enorme das costas do SUS. Como que a gente realiza na prática? Aqui são alguns dos exemplos, né, que a gente já tem de publicação mostrando o que é que você pode usar na prática, né? Muitos deles são em inglês, né? Inclusive os da Organização Mundial de Saúde, mas tem um bocadinho em português. Na próxima página eu já mostro. Mostrando como que a gente pode usar a telemedicina, né? Ajuda a telemedicina para o cuidado integral em saúde, fazer a ponte entre o cuidado do paciente com o fornecedor de saúde, né? Seriam as redes de assistência, né? Utilizando telemedicina. A gente pode usar artigos, incluindo bem práticos, né? Com o mesmo título dessa apresentação, os possíveis usos de telemedicina em países em desenvolvimento, né? Tem declarações da Organização Mundial de Saúde falando de saúde digital. Tem uma série que começou em 2010, né, que já está atualizada até 2018, da Organização Mundial de Saúde, né, falando sobre como que a gente aplica, quais são as ferramentas disponíveis para telemedicina disponíveis, né, em cada um dos países. Tem uma lista lá de cada país, o órgão que você contacta para saber mais disso, né. Você sendo gestor de alguma cidade, né, ou de algum hospital, você pode entrar em contato e resolver isso, né, com os frameworks legais, né, a regulamentação que tem disponível de cada país para isso, né, como você faz esse manejo das informações do paciente de saúde, né, conforme cada legislação para cada país que tem nesse guia, né, saúde digital, mHealth, né, mostrando o que você pode usar de aparelhos, né, de tecnologias, hardware, de tecnologia mesmo que você pega, né, para usar isso aí, que vai desde aparelhos digitais para avaliação de pressão e temperatura, que são aparelhos de telemedicina, já que entram no critério, né, da telemedicina como sistema digital para avaliação de dados de saúde, né, mesmo que ele nos comunique com a internet, e a segurança, né, no tratamento e do paciente que utiliza essas ferramentas, né, quem é o responsável, como é que faz esse manejo. Isso aqui são guias práticos para como você aplicar. Estão disponíveis gratuitamente, né, no site da Organização Mundial de Saúde. Tem recomendações para intervenção digitais para sistema de saúde, né, para fortalecimento do sistema de saúde, incluindo vacinação, né. Aqui a gente não tem problema de
tanto de vacinação baixa, quanto nos países, alguns outros países estão sofrendo agora, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, né? Com muitos pais não querendo vacinar por problema de falta de informação, né? Ignorância científica mesmo, né? Se duvidar de uma vacina, né? Duvidar das vacinas em geral, né? E aqui a gente não tem tanto esse problema, mas aqui a gente às vezes tem problema de falta de vacinação, às vezes porque não acessa, a gente não consegue chegar no paciente, não tem os dados de quem está faltando, e isso dá para ser facilmente resolvido, né, para atingir esses indicadores, né? São ferramentas simples, né? Muitas vezes não vai aumentar em nada os gastos da cidade. Tem um gasto incremental para você adotar uma tecnologia, mas que pouco tempo aquilo ali se paga, né? Vai se pagar na melhoria da qualidade e vai se pagar financeiramente também, né? Com diminuição de gastos necessários, né? Certo. Sóster, ele está perguntando sobre o gerenciamento. Sim, a gente tem uma ferramenta toda web-based aqui, né, da nossa teleconsultoria, que foi feita toda aqui pela nossa equipe de TI, né? Mas usando tem APIs que a gente usa do DataSUS, mas foi todo desenvolvido aqui, né? Mas nada muito complicado não. A gente não usa um prontuário eletrônico específico aqui, né? A gente desenvolveu um sistema com o mesmo nível de segurança do prontuário eletrônico conforme a legislação brasileira, né? Para a gente armazenar esses dados, né? Que funciona como prontuário, já que tem informações dos pacientes, né? Mas é relatado pelos médicos solicitantes, né? E fica a resposta. Fica registrado o que o médico solicitante passou, é o que pede a teleconsultoria e o que respondeu, né? Isso foi feito tudo aqui, né? Mas tem ferramentas já disponíveis, até já prontas pelo DataSUS, né? Depois a gente pode passar essa bibliografia, né? A gente pode colocar um link para vocês verem todas essas bibliografias em português e inglês, né? E aqui sai um pouquinho baixo, porque essa aqui é um pouquinho pequeno, porque essa é a primeira folha, né, da estratégia de e-saúde para o Brasil, né? É um documento de 2017 que fala tudo bem explicadinho o que o Brasil precisa para ser uma nação mais forte em saúde digital, né? Aqui ele usa um termo ainda um pouco antigo, que é e-saúde, né? Que seria saúde eletrônica, né? Mas hoje o termo correto saúde digital, né? Se você for falar informática em saúde, informática em medicina, informática médica, informática em enfermagem, todos esses termos, né? A Organização Mundial de Saúde já recomendou da gente ficar com o termo saúde digital, que é digital health, né? Para a gente englobar tudo isso, já que não existe uma saúde só médica, uma saúde nutricional, uma saúde enfermagem que englobe tudo, né? Cada um desses profissionais faz uma interligação para a gente ter a saúde do paciente, né? E usando esses meios, né, digitais, a gente chama de saúde digital do paciente, onde tem tudo, que é o objetivo, é ficar 100% desse jeito, para o paciente poder ser atendido tanto no interior do Ceará, quanto no interior do Peru, se ele for viajar para lá, poder ter acesso a esses dados e serem intercambiáveis, né? Hoje, um paciente que é atendido num local vai para outro, o médico pede prontuário eletrônico, é uma burocracia, às vezes tem que ter uma ordem judicial para tirar uma cópia, quando vai fazer uma cópia vem página faltando, quando o prontuário ainda está inteiro, né? É um problema. Isso tudo no país devia ser utilizado já há muito tempo, né? Muito tempo isso, e eles conversarem entre si, né? Não adianta nada todo mundo ter um aplicativo de mensagem no celular, se ninguém tem o mesmo aplicativo de mensagem. Você tem um tal, vamos ter o mesmo, mas não dá, né? Então, se você não precisa também ter, todo mundo ter o mesmo, mas pode ter um que converse entre si, né? Como cada um de vocês deve ter um celular diferente, né? O sistema operacional, modelo, o que for, mas todos eles têm vários aplicativos de mensagem, né? Que tem das mais diversas marcas, mas todos eles têm um aplicativo que pode conversar em comum, que é o SMS, né? Que depende da operadora, né? Que ele vai passar por uma reformulação também, né? Agora vai ficar digital. Mas tem que ter uma forma de conversar, né? Se precisar de algum dado desse paciente, você tem como fazer a solicitação o profissional de saúde direto, né? Você não deixar nas mãos do paciente. O paciente não é para sair perambulando, conseguindo as coisas, não. Pelo SUS é bem claro que o paciente deve resolver tudo num local só. Num local só não quer dizer na cidade, que parece um local só, mas o paciente anda de um canto para o outro, saindo tudo que é buraco para resolver as coisas, né, no linguajar popular, como eles falam para a gente na prática, né, que vai em todo canto, não conseguiu, pagou o exame, fez, o exame saiu errado, veio alguma coisa,
e tem gasto necessário, né? E nesse manual de estratégia de saúde para o Brasil vem explicado tudo bem bacana. Como você vai aplicar, quais são as ferramentas que tem disponíveis pelo SUS, né? E em relação à escolha de softwares e de hardwares, né? De máquinas e disso, depende de cada serviço, depende do tamanho, né? Depende do que é que você feito, né? Mas por isso que a gente precisa de alguém que entenda isso, né? Hoje o profissional que mais entende são os que trabalham nessa área, né? E o que vai melhorar isso no Brasil é mais formação de profissionais informatas em saúde, né, que tem especialização em informática em saúde ou saúde digital, né, que não é só o médico, a gente tem um médico, tem um enfermeiro, tem o profissional da TI também, tendo essa especialização pode ser sim, é apto para resolver isso, né, a gente precisa agora conhecer, saber que isso existe, né, e aplicar, ir atrás das universidades também, todas as universidades, a maioria das universidades públicas, né, tem algum centro com saúde digital, então procurem saber a mais próxima, né, onde para vocês entrarem em contato e desenvolverem projetos, né, ou projetos ou serviços já direto com isso mesmo, né, porque é uma área que só tende a crescer. Quando a próxima resolução de telemedicina do CFM for divulgada, né, está sendo discutida agora com a comunidade médica, vai abrir uma área para a expansão desse serviço, né, que só tende a beneficiar todo mundo. Então a gente tem que entender isso bem bacana, já ter bases bem estabelecidas para a gente fazer as coisas bem certo, bem correto, para não ter problema, né, de abuso desse sistema, de muito recurso injetado e pouco profissional para trabalhar, porque não adianta nada ter tudo isso bem bonitinho, bem bacana, bem feito, quando o profissional que vai usar não sabe, ou não sabe nem usar um e-mail, ou não sabe nem acessar direito à internet sem ser por um celular, ou que não sabe como é que funciona o programa, né? E a gente não resolve isso com treinamento de 10, 15, 20 minutos, não. Isso tem que ser formado desde base, desde a universidade, né? Mais cursos mais cadeiras de saúde digital, de informática em saúde são necessários para a geração de médicos conhecer, né? Conhecer que isso existe, saber como funciona. Ele tem que saber como operar um programa específico, né? Mas tem que saber o que é que existe, o que é que ele pode fazer e como, né? Que ele pode ir atrás disso, né? E os conselhos, né, de classe, de órgãos de classe, também devem fazer essas atualizações, né? Concurso, seja curso de especialização, seja concurso de atualização, seja com palestra e discussão, isso tem que ser discutido para ser aplicado na prática, né? Porque nossa população sofre muito, né, na atenção primária com esses problemas. Já está bem melhor do que no passado, hoje em dia. Mas a gente tem muito que melhorar para chegar no nível bacana, para não ter monstruosidades, como essa que a gente vê nos noticiários, né, de pacientes que não conseguem atendimento no posto, ficam atrasando diagnósticos, quando vão saber já estão num grau avançado de algum problema de saúde, vão bater nas emergências, vão bater nos atendimentos especializados caríssimos, né, gerando recursos, gerando consumo de recursos imensos no SUS, né? Então, basicamente é isso. O que a gente poderia fazer, por que é bom, quais são as dificuldades encontradas e como que a gente pode aplicar isso, né? As ferramentas específicas para aplicar vai depender muito de cada local, de cada serviço, né? Mas tem como a gente discutir isso mais a fundo, né? E ver especificamente para cada local, dependendo da cada demanda, como que a gente faz, né? Agora eu vou abrir para algumas perguntinhas, caso alguém tenha mais algo a perguntar, né? Quem quiser pode colocar no chat aqui, viu? Só escrever. A gente vai passar mais um tempinho aqui. Obrigado.